Vamos começar a nossa quarta aula do módulo 1 de Administração Pública. Vamos ver aqui o conceito de centralização e descentralização. Em direito administrativo também existe um conceito desse. Só que eu não quero que você utilize esse conceito para poder, como é que eu posso dizer, para pensar aqui na administração. O conceito de centralização, deixa lá com o direito administrativo, a gente vai pegar aqui outro, tá certo? Então, olha só o seguinte. Vamos ver aqui uma estrutura. Essa estrutura, a gente viu que permite a gente visualizar de uma maneira geral como está organizada a empresa, a divisão do trabalho. Então, veja só. A gente tem, quando a empresa pode ter uma centralização ou descentralização. Em administração, a centralização e a descentralização não tem nada a ver com criação de nada, tá certo? Tem a ver apenas com decisões. Se as principais decisões são tomadas no topo da empresa ou na mão de poucos, digamos que esse aqui está viajando e ele deu para esse aqui, certo? Digamos que só esse aqui vai tomar as decisões. Significa que a empresa está centralizada. Se as principais decisões são tomadas no topo ou na mão de poucos, a empresa está centralizada. E quando é que a empresa está descentralizada? Quando é dado mais autonomia aos níveis inferiores. Quando se permite que o pessoal lá de baixo tome decisões. De uma maneira geral, geralmente, empresas pequenas são centralizadas e empresas grandes são descentralizadas. Por quê? Porque quando a empresa é muito grande e se eu concentro as decisões na mão de pouco, isso torna o processo muito lento. O tomada de decisão vai burocratizar a tomada de decisão. Então, se eu vou crescendo, a tendência é descentralizar a empresa. Tá certo? Então, centralizar é concentrar a tomada de decisão na mão de poucos ou no topo. Descentralizar é dar mais autonomia aos níveis inferiores. A centralização, ela reduz custos. Por que ela reduz custos? Porque se só quem vai tomar a decisão é o gerente geral, não precisa ele contratar cargos gerenciais aqui para tomar a decisão. Então, ela vai reduzir custos. Ela evita a duplicação. Evita a duplicação de esforços. O que é que isso significa? Que isso evita que uma mesma coisa seja feita duas vezes. Por quê? Porque na descentralização vai dar mais autonomia aos níveis inferiores. Então, por exemplo, se cada um aqui tem autonomia de efetuar as compras do departamento, cada um deles vai ligar para o fornecedor, negociar preço, pagar, receber. Essas mesmas atividades são feitas 3 vezes. Uma vez cada um, não é assim? Então, quando a gente fala de descentralização, a gente tem repetição de esforços. Na centralização, como é só um que vai fazer, só um vai ligar, só um vai pagar, só um vai receber. Então, ele evita a duplicação de esforços. Ele apresenta vantagens quando a empresa é pequena. Agora, a descentralização. A descentralização, ela dá mais autonomia aos níveis inferiores. Só que a autonomia nunca vai junto, nunca vai sozinha. Ela vai junto com responsabilidade. E quando a gente fala de responsabilidade, anote aí o conceito de responsabilidade. É a execução adequada das tarefas de acordo com a confiança depositada. Se em algum momento você deu autonomia para alguém, tipo assim, ou você pediu alguma coisa para alguém, tipo, você preparou um documento e você disse, fulano, envie esse documento para mim na segunda, por favor. Eu estarei viajando, mas não esqueça. Aí você vai embora.
Só que quando você volta da viagem, o documento continua lá, em cima da mesa, como se nada tivesse acontecido. Pois imagine só, quando eu falo quando você volta, você vai chamar ele de quê? Você é um grande responsável, você não fez aquilo que eu pedi. Então, responsabilidade é a execução adequada das tarefas de acordo com a confiança depositada. Tá certo? Então, os níveis inferiores têm mais autonomia, têm mais responsabilidade, proporcionam uma maior agilidade na tomada de decisão. Permite que as decisões aconteçam próximo de onde acontece a ação. Então, de uma maneira geral, a empresa pequena é centralizada, a empresa grande descentralizada. Mas não existe regra. As novas tecnologias permitem que empresas grandes continuem centralizadas. Porque cada vez mais a gente não está mais acessível. Você, por exemplo, eu sei que é proibido, mas, por exemplo, às vezes eu estou dirigindo, estou no engarrafamento, eu fico respondendo e-mail no engarrafamento. Então você concorda que você pode estar em qualquer parte do mundo e você consegue se comunicar com as pessoas? Então, o gerente ele pode estar em qualquer parte do mundo, mas ele continua se comunicando por e-mail, por que for. Isso permite agilizar um pouco mais, mesmo quando a empresa está centralizada. Tá certo? Então, centralização e descentralização. Centralizar, concentrar a tomada de decisões no topo. Descentralizar, dar mais autonomia, dar mais agilidade à tomada de decisão aos níveis inferiores. Tá claro? Muito bem. Vamos para outro conceito. Na verdade, o que a gente vai ver agora é o que a gente chama de processo organizacional. O processo organizacional ele é composto por 4 funções: planejamento, organização, direção e controle. Esse processo organizacional ele é aprofundado lá no curso de administração geral. Aqui a gente vai ver superficialmente, somente para nos dar base, para que no módulo 2 a gente consiga aprofundar o nosso conteúdo. Então vamos lá. Processo organizacional. O processo organizacional, ele é composto por 4 funções: planejamento, organização, direção e controle. Quando a gente fala de planejamento, existem algumas palavrinhas-chave que eu quero que você anote. Então vamos aqui. Vamos anotar palavras-chave para planejamento. Por que eu estou te dando essas palavras-chave? Porque as organizadoras, pessoal, elas têm a capacidade de tornar algo muito simples bem difícil. Elaborar os conceitos tão próximos que fica difícil saber se você está falando de planejamento, direção, controle. Então, se você utilizar essas palavras-chave, te ajuda enormemente. Então, vamos lá. O que eu vou fazer no planejamento? Eu vou definir, estabelecer, prever, programar, reduzir a incerteza, prevenir, prevenir. Então, olha só, no planejamento, eu vou definir objetivos, eu vou definir metas, estratégias, recursos, eu vou prever alguma determinada situação e já posso estabelecer como é que eu vou atuar naquela situação. Dessa maneira eu vou prevenir problema, eu vou antecipar, eu vou reduzir a incerteza. A gente pode colocar aqui, ó, antecipar
Tudo isso são palavrinhas-chave. Olha, a minha letrinha tá ficando mais bonitinha. No começo era horrível. Então, olha só. No planejamento a gente vai definir, estabelecer, prever, programar, antecipar. O planejamento, pessoal, ele é composto por duas fases. O diagnóstico e o prognóstico. O diagnóstico e o prognóstico. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando de analisar a situação atual. Uma questãozinha dessa caiu na Receita Federal em 2009, perguntando sobre o diagnóstico. Então, olha só isso aqui, vamos lá. Qual é a ferramenta que eu posso utilizar para fazer o diagnóstico? Para poder fazer o diagnóstico, eu vou utilizar uma ferramenta chamada de análise SWOT. Análise SWOT. Esse SWOT aí vem de 4 palavrinhas em inglês, que a gente traduzindo, você memoriza pela sigla FOFA. Ai, que bonitinho. Pois é, FOFA. Que é o quê? Fortalezas, oportunidades, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, por exemplo, se a empresa ela vai identificar fortaleza, você vai dizer, o que é uma fortaleza? Fortaleza é aquilo que a empresa tem de mais forte como um ponto positivo. Tanto a fortaleza como a fraqueza são variáveis internas. Isso significa que são variáveis que fazem parte do microambiente. São variáveis, controláveis. Então, olha só. Se eu estou falando de variáveis internas, o que é uma fortaleza? Se a empresa tem um produto que atende às necessidades do cliente, isso é uma fortaleza. Se ela tem um produto que não atende às necessidades do cliente, é uma fraqueza. A empresa tem uma estrutura adequada, fortaleza. Se a estrutura não é adequada, fraqueza. Se os seus funcionários estão motivados, fortaleza. Se os seus funcionários estão desmotivados, fraqueza. Se a empresa é eficiente, fortaleza. Se a empresa é ineficiente, fraqueza. Então, tudo aquilo que é interno, se for bom, é uma fortaleza. Se for ruim, é uma fraqueza. Para que serve identificar os pontos fortes? Eu te pergunto, pensa ali. Para que serve identificar um ponto forte? Ora, pessoal, eu vou identificar um ponto forte para utilizá-lo como diferencial competitivo, para poder atrair o cliente e ganhar em cima do concorrente. As empresas, quando fazem propagandas, elas não divulgam seus pontos fracos, elas divulgam o seu ponto forte. Esse ponto forte tem a ver com as vantagens que a empresa tem em cima da concorrência. Então, o planejamento deve utilizar essas vantagens para a estratégia. Já o ponto fraco, para que a gente vai identificar? Para corrigir esse erro. Por exemplo, se você é bom em administração, isso é um ponto forte. Se você é ruim, isso é um ponto fraco. E se você descobre que você é ruim em administração, o que é que você vai fazer? Estudar mais ainda para tentar transformar esse seu ponto fraco em um ponto forte. Para isso que serve identificar as fraquezas, para corrigi-las. Você não identifica uma fraqueza para dizer, eu sou bom mesmo, é assim, eu sou ruim mesmo, é assim, Deus quis assim, de jeito nenhum. A gente identifica o ponto fraco para tentar transformá-lo em um ponto forte. E as oportunidades e as ameaças? As oportunidades e as ameaças são variáveis externas. Fazem parte do macroambiente. Elas são incontroláveis. O que é que isso significa? Uma oportunidade, ela é oferecida pelo mercado. A empresa ela tem que aproveitá-la a tempo, antes que o concorrente faça isso.
Já uma ameaça, eu devo me preparar para que quando essa ameaça surja, eu não sofra tanto com o impacto. Então, a oportunidade eu aproveito a tempo antes que o concorrente aproveite. E a ameaça eu me preparo para que quando ela surja, eu não sofra tanto com o impacto. Por exemplo, alguns meses atrás, foi feita uma comparação entre a Austrália, como é que ela enfrenta uma inundação, e como é que o Brasil enfrenta uma inundação. Na Austrália, eles não têm como evitar uma chuva torrencial. Não tem como eles empurrarem uma nuvem para ir embora. Mas quando eles conseguem detectar essa ameaça, eles tiram as pessoas da área de risco e tomam medidas de segurança para proteger as suas casas e as suas empresas. Então a perda de vida é zero e a perda de material mínima. A gente não detecta esse tipo de ameaça, ou quando detecta a gente não faz nada. E quando vem uma chuva torrencial, termina matando um bocado de gente e um monte de prejuízo material. Então não dá para controlar uma ameaça, ela é incontrolável, mas dá para a gente se preparar, para que quando ela surja, não sofra tanto com impacto. Fortaleza e fraqueza é dentro da empresa, oportunidade e ameaça é fora da empresa. Se for bom e dentro da empresa, é uma fortaleza. Se for ruim, é uma fraqueza. Se for bom e for fora da empresa, é uma oportunidade. Se for ruim, uma ameaça. Tá certo? Por enquanto, a gente vai ficar no diagnóstico por aqui. Eu quero que você saiba que para o nosso concurso público, as oportunidades e ameaças são incontroláveis. Se por algum momento você vê alguma entrevista de um administrador ou de um empresário, ou lê algum artigo, não tome em consideração se ele falar que as ameaças e oportunidades são manipuláveis e controláveis, de jeito nenhum. Para algumas empresas sim, mas para o nosso concurso, a gente vai aceitar a teoria que as variáveis externas são incontroláveis e as variáveis internas controláveis. Você não pode utilizar para estudar para a sua prova livros de autoajuda, como aquele Como Ganhar Seu Primeiro Milhão, Como Se Tornar um Grande Líder, de jeito nenhum. E nem artigos de revistas, porque artigos de revista às vezes estão lançando coisas muito novas que ainda não foi publicado em um livro científico e ainda não é aceito por todos os teóricos. Lembre-se que eu disse que ia ensinar você a fazer a prova, não a administrar. E para fazer a prova, a gente tem que respeitar o que os livros científicos falam. Às vezes eu explico uma coisa que eu não estou de acordo, mas a minha opinião é mesmo o que? Nada. O que a gente tem que fazer é acertar a nossa prova para alcançar nosso objetivo e acabou-se. Bom, então voltando. No planejamento, então, eu vou fazer o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, eu vou fazer o quê? O prognóstico. O prognóstico eu vou estabelecer as minhas estratégias. E para poder estabelecer as estratégias, eu tenho que analisar as variáveis internas primeiro a gente vai fazer as externas. Eu tenho que tomar em consideração as minhas variáveis externas e as minhas variáveis internas. Giovana, eu não estou entendendo. Pessoal, as estratégias não é o caminho para alcançar os objetivos? Então, para que eu possa estabelecer as estratégias, eu tenho que olhar primeiro como é que está a situação da empresa. E para poder elaborar as estratégias, eu preciso analisar essa situação, fazer o diagnóstico. Então, funciona da seguinte maneira. Olha só, esta grade aqui é de acordo com um teórico chamado de Stevenson. Então, olha só o seguinte. A empresa, ela pode ter mais ameaças ou mais oportunidades. Se ela tiver mais ameaças e mais pontos fracos, ela tem que procurar adotar estratégias de sobrevivência. Se ela tem mais ameaças e pontos fracos, ela tem que adotar estratégias de sobrevivência. Se ela tem mais ameaças e pontos fortes,
ela vai procurar se segurar nesse ponto forte e adotar estratégias de manutenção. Isso aqui realmente é decoreba, tá? Então, se tem mais ameaças e pontos fracos, ela vai adotar estratégia de sobrevivência. Se tem mais ameaças e pontos fortes, ela vai adotar estratégia de manutenção. Ela se segura nos pontos fortes, esperando a ameaça passar. Agora, se ela tiver mais oportunidades e pontos fracos, ela vai procurar adotar estratégias de crescimento, tentando transformar o seu ponto fraco em um ponto forte. E se ela tem mais oportunidades e pontos fortes, ela vai procurar adotar estratégias de desenvolvimento. Então, olha só isso daqui. A empresa, ela na hora de elaborar as suas estratégias, ela tem que tomar em consideração as suas variáveis externas e internas. São as bases para a formulação das estratégias. Se ela tiver mais ameaças e pontos fracos, ela está em uma situação calamitosa. Então, é necessário adotar estratégias de sobrevivência. Se ela tiver mais ameaças e pontos fortes, ela vai procurar adotar estratégias de manutenção, se segurando no ponto forte, esperando a ameaça passar. Se ela tem mais oportunidades e pontos fracos, ela vai adotar estratégias de crescimento. E se ela tem mais oportunidades e pontos fortes, estratégia de desenvolvimento. Isso aqui, quando cai na sua prova, cai assim mesmo, do tipo decoreba. Por exemplo, você vai estabelecer aqui, vai cair na sua prova. Digamos que uma empresa tem mais ameaças e pontos fortes, ela vai adotar estratégia de desenvolvimento? Falso. Ameaças e pontos fortes, ela vai adotar estratégia de manutenção. Então, você precisa decorar esse quadro, tá certo? Aí outra questãozinha que pode cair. Se uma empresa tem mais oportunidades e pontos fracos, ela vai adotar estratégias de crescimento. Verdadeiro. E depois vai dizer assim, é mais difícil a empresa aproveitar uma oportunidade tendo pontos fracos. E é verdade. Quando eu falei oportunidades e pontos, eu falei pontos fortes ou fracos? Agora eu me confundi. Deixa eu recapitular, tá certo? Se a empresa tem mais oportunidades e pontos fracos, a estratégia é crescimento. Se a empresa tem mais oportunidades e pontos fortes, desenvolvimento. Agora sim, tá? Agora, olha a outra afirmação. Se a empresa tem oportunidades e pontos fracos, é mais difícil aproveitar uma oportunidade. Verdade. Quer ver? Como eu falei anteriormente, tudo é mais fácil ou mais difícil dependendo do parâmetro, não é assim? Então, por exemplo, comparando oportunidade e ponto forte e oportunidade e ponto fraco, qual é o mais difícil? Se eu tenho oportunidade e ponto fraco. Digamos que eu tenho uma prova para fazer em concurso domingo, mas eu não sei direito administrativo, não sei direito constitucional. Você concorda que é mais difícil aproveitar essa oportunidade no domingo do que se eu soubesse direito administrativo e direito constitucional? Então a questão está verdadeira. Se a empresa tem debilidades, que são seus pontos fracos, é mais difícil para ela aproveitar uma oportunidade. Porque é mais fácil aproveitar a oportunidade quando ela tem ponto forte. Não é assim? Bom, aí eu quero também acrescentar aqui. Ameaças pode vir com sinônimo riscos. Pontos fracos pode vir com sinônimo debilidades ou fraquezas. E pontos fortes, fortalezas, né? Como a gente viu anteriormente. Tá certo? Então essa grade você tem que decorar. E é óbvio que isso aqui, né, é válido para cá também. É óbvio. Tá certo? Vamos continuar. Uma vez feito o planejamento, o que é que eu tenho que fazer? A organização. A organização vai implementar o planejamento. A organização, ela vai distribuir os recursos de acordo com os critérios estabelecidos no planejamento. E aí a gente vai ter dois tipos. A organização formal e a organização informal. Na organização formal, vai ser tudo aquilo que é previamente planejado e estabelecido. Na organização informal,
são as coisas que acontecem espontaneamente, fora do planejamento. Na organização formal, eu vou conseguir visualizar a autoridade, que é o direito de mandar, a divisão do trabalho. E o que é a divisão do trabalho? É dividir uma tarefa complexa em tarefas mais simples. A gente vai visualizar a hierarquia, relações de mando, de subordinação. A gente vai visualizar a autoridade, quem tem o direito de mandar devido ao cargo que ele ocupa. E a gente vai visualizar a responsabilidade, quem é que tem que executar adequadamente cada tarefa. Então, a organização formal, eu quero que você elimine aquele pensamento de que a organização formal é porque é de paletó e de gravata. Não, isso é traje formal em convite de casamento. Organização formal é porque é tudo previamente planejado e estabelecido. A gente vai ter autoridade, hierarquia, responsabilidade, divisão do trabalho, de especialização. Então autoridade, divisão do trabalho, especialização, hierarquia e responsabilidade. Essas são as características da organização formal. Agora, nem tudo acontece como é planejado. Aí surge a nossa organização informal. São as coisas que acontecem espontaneamente. E aí a gente vai ter as relações interpessoais, de amizade, de inimizade, de coesão, de antagonismo. A gente vai ter o poder, a capacidade de influenciar, a capacidade de persuadir. E pessoal, a dimensão informal, a organização informal, vai permitir a gente visualizar a cultura e o clima. E o que é cultura e clima? Cultura, isso aqui a gente vai aprofundar lá na frente, pode ficar tranquilo. Cultura é um conjunto de comportamentos, hábitos, costumes, princípios, valores, crenças, superstições dos funcionários de uma organização. A gente não tem a cultura do nosso país? Pois existe a cultura também de uma empresa. Tem a ver com os comportamentos dos indivíduos. Já o clima é um conjunto de emoções, sentimentos, predisposições dos funcionários daquele ambiente, daquele momento. Então, cultura é um conjunto de comportamentos do dia a dia. Clima tem a ver com as emoções, sentimentos e predisposições. Tá certo? A cultura ela é mais enraizada, o clima ele é mais superficial. Então, o que é que eu quero te dizer com isso? Na organização informal, eu visualizo a cultura e o clima. Na organização formal, eu posso modificar a cultura e o clima. Porque eu posso mudar a cultura através de regras, através de normas. E a mesma coisa no clima. Mas visualizar somente na organização informal. Mas isso a gente vai tratar com mais detalhes na próxima aula. Por enquanto a gente fica por aqui. Até lá!